O Ateliê Urban Nomads começou por ser algo informal, no fundo. A ideia era que se tornasse numa plataforma para que diferentes pessoas pudessem vir a participar em projetos diferentes. O objetivo é sempre semelhante, que é apropriar e dinamizar espaços públicos, não só cá em Lisboa, mas noutros sítios, através de projetos ligados ao urbanismo, mas que vão buscar outras disciplinas, trabalhando quase sempre com crianças e com a população local, para então criar novos espaços temporários, normalmente que reabilitem e dinamizem partes da cidade. E a ideia é que possam sempre vir a ser recriados utilizando outras disciplinas, para que eu, por um lado, possa aprender com outras pessoas e para também que os projetos possam ser reinventados e que não tenham que seguir sempre uma estrutura muito rígida. E foi um pouco assim que surgiu o ateliê, e a ideia é que venha... O ideal seria que outras pessoas se juntassem mais permanentemente, mas na realidade a base sou eu, e consoante os projetos vão pessoas de várias áreas diferentes. Há cerca de 2 anos voltei para Lisboa e vim viver aqui para Alfama. E aos poucos fui-me apercebendo, passeando pelas ruas e ir conhecendo as pessoas, que havia um vasto conjunto de espaços subaproveitados, abandonados, onde de facto não se passa muita coisa. E quando eu cheguei a Lisboa, quando regressei, era inverno, de janeiro mais ou menos, em que não se passava nada nas ruas. E fez-me um pouco confusão a ver no fundo, tantos espaços que não estavam a ser aproveitados e tantas pessoas que acabavam por não usar o espaço público, que se calhar de outras formas, se fossem dinamizados, poderiam mesmo no inverno ser utilizados. E foi um pouco, e esse foi o início do projeto, sem que houvesse um projeto em si. Portanto, foi uma primeira observação de que haveria uma necessidade de algum tipo de intervenção. Portanto, a ideia foi criar uma ligação entre o bairro, a parte de Santa Apolónia, portanto, ir criando um percurso que levasse as pessoas a explorar esses tais sítios que estavam subaproveitados, para eventualmente chegar ao campo de Santa Clara e, no fundo, ajudar a dinamizar o comércio que lá existe. Então, pensei que talvez fosse interessante criar estes ditos percursos que não seriam necessariamente para os turistas, não quer dizer que os turistas não pudessem também desfrutar, mas que eram essencialmente para os moradores. Portanto, criando, foram 4 linhas, como se calhar poderiam ter sido mais ou menos, mas no fundo foi buscar alguns temas que são recorrentes na dinamização de cidades ou de espaços subaproveitados noutras cidades também, mais ligados aos jardins, a espetáculos. Se bem que Lisboa há quase que uma saturação de espetáculos, mas são sempre... Portanto, a ideia em qualquer uma das linhas e qualquer um dos projetos que eu tento desenvolver é que as pessoas sejam as autoras do projeto. Portanto, não é consumirem mais um concerto ou mais uma peça de teatro, mas que sejam elas os atores e que sejam elas que construam os espaços onde vão ver essas tais atuações, mesmo que sejam amadores e que, no fundo, para que se incute algum sentido de responsabilidade e de preocupação, de manutenção. E foi assim que surgiu, que foram surgindo as 4 linhas. Portanto, é a linha verde dos espaços verdes, a vermelha relacionada com a cultura, azul com o comércio, porque há a fama abunda de restaurantes e principalmente restaurantes e pequenas lojas de souvenirs e coisas do género. E a última, amarela, relacionada com jogos, com lazer, por um lado da parte das crianças, mas também pelos idosos, porque há uma população idosa muito elevada e era uma forma de tentar tirá-los um pouco dos cafés ou dos espaços onde se encontram dentro de portas e trazê-los para a rua. Os parceiros foram principalmente juntas de freguesia locais, São Estevão, São Miguel e São Vicente,
e escolas. A ideia era que cada parceiro se tornasse uma espécie de embaixador de cada linha. Portanto, eles iriam tratar da manutenção dos projetos, do projeto de cada linha, depois de ser terminada a instalação. A primeira parte do projeto foi mais baseada nas oficinas com as crianças e em aquilo que chamamos de dias de festa, que foram eventos no exterior para tentar envolver as pessoas na decisão de como é que as coisas iriam ser construídas. Depois foram feitas foram escolhidos 25 espaços diferentes pelo bairro para haver essas tipos de intervenções. Foram construídas pequenas maquetes e conseguimos reunir um grupo de construtores locais, portanto, de cá do bairro, que vieram construir todas as peças, portanto, todas as instalações, mobiliário só com madeiras reaproveitadas, de forma também, no fundo, que eles pudessem, por um lado, ser os autores das peças e que pudessem ajudar a divulgar o projeto por serem de cá.